A paz do Eterno a todos. Eu gostaria de trazer uma reflexão acerca da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus ou a Bíblia? Vocês não se preocupem, porque atrás de mim está uma imagem de um cemitério público. E depois estarei explicando por que eu pus essa imagem, ok? Muito bem. O que diz as Escrituras sobre a palavra de Deus? Antes eu quero explicar para vocês porque eles insistem, os pregadores insistem em dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e não Jesus a palavra de Deus. É muito simples. Através da Bíblia eu posso manipular as pessoas. Mas através de Jesus eu não posso manipular ninguém. Porque, segundo Jesus, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas a maioria de pregadores usam a Bíblia para incutir na mente das pessoas que elas só ouvem a palavra de Deus através de uma mensagem pregada por alguém. Há uma diferença muito grande. Então, o que diz as Escrituras quanto a isso? Para que você não seja manipulado por homem algum. Ok? Apocalipse 19, 13 diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. Mas quem ditou o livro foi Jesus. E quem diz que estava com a roupa salpicada de sangue e que seu nome é a palavra de Deus é o próprio Jesus. Não foi a Bíblia que estava com a capa salpicada de sangue, mas foi Jesus com o seu sangue derramado na cruz. Nós vamos entender. Por que eu estou trazendo esse ensinamento? É porque, na minha opinião, o que eu vejo, o que eu vi, e que eu tenho estudado durante todos esses anos, é que o cristianismo em si é como um cemitério. Um cemitério que enterra ricos e pobres. E cada túmulo, uma igreja. E cada túmulo com o seu cheiro ou mau cheiro, muito pessoal, muito ligado aos seus fundadores. Cada uma tenta exalar o seu mau cheiro conforme os seus ensinamentos, suas crenças e suas doutrinas. Mas isso não tem nada a ver com a vida em abundância que Jesus veio prometer. Por quê? O que a maioria de pregadores expressa e pregam tentando fugir dos ensinamentos de Jesus, da vida de Jesus, para pregar o que aprenderam. Para pregar o que aprenderam dos seus líderes, dos seus mestres, dos seus pregadores. É uma cópia. É reproduzindo a um erro antigo. É como um túmulo que enterra o tio, enterra o bisavô, enterra o avô, enterra o pai, enterra o filho, enterra o neto, e daí por diante. É uma herança. Então, é um erro gerando a outro, um abismo gerando outro abismo, e a maioria não quer fugir desse túmulo, não quer fugir desse cemitério. Quer continuar sendo enterrado nesse argumento, nesses comportamento, nessas práticas, nessa reprodução de erros. Amém? Pois as Escrituras diz que, examinando as Escrituras, diz assim, Apocalipse, capítulo 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Ok? No capítulo de João, capítulo 5, verso 39, está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Falavam de Jesus.
Foi Jesus que deu essa palavra. Então, examinai as Escrituras, não é a Bíblia. A Bíblia quem confeccionou foi o catolicismo, foi os padres católicos. Mas as Escrituras, as originais, elas existem e elas retratam muito bem a única mensagem verdadeira, que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a palavra de Deus, o Messias, o enviado de Deus, o Cristo de Deus. Amém? Então, a Bíblia retrata a mensagem das Escrituras que diz sobre Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus. Amém? Tanto é que se você pesquisar nas Escrituras verdadeiras, você vai ver que existe trecho dentro da Bíblia que não existe nas Escrituras verdadeiras. Tipo aquele texto, por exemplo. E essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Nas Escrituras verdadeiras, por exemplo, não tem isso. Quem colocou isso dentro da Bíblia foi João Ferreira de Almeida, onde os teólogos da época o imprensaram contra a parede e mandou que ele provasse de onde ele achou isso, e ele não achou e não teve como provar isso. Então ele acrescentou na Bíblia esse trecho, querendo passar para um sistema desse cristianismo que estava contido essa escrita nas Escrituras, mas não. Nas Escrituras não consta esse texto. Foi a invenção de João Ferreira de Almeida, assim como os padres também criaram muitas coisas que estão contidas na Bíblia. Mas a Bíblia, ela contém a mensagem sobre o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Filho de Deus vivo, aquele que irá nos salvar. Por isso, ele é a palavra de Deus. Graças a Deus, eles não conseguiram mexer nesta parte genuína, que é transmitir a verdade sobre o Filho de Deus vivo. Amém? Então, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Então, a Bíblia, as Escrituras, uma vez sendo examinada, elas não testificam da Bíblia. Elas testificam do Filho de Deus. Então, é a Bíblia, as Escrituras, e como está contido isso na Bíblia, então é a Bíblia que testifica da existência da palavra de Deus, da existência de Jesus. Mas a maioria de igrejas, e pastores e padres não aceitam isso, porque se for assim, as pessoas não vão ser manipuladas. Entenderam? Porque elas teriam que usar as palavras de Jesus, as mensagens de Jesus, e aí não teria como manipular o homem. Pelo contrário, libertaria o homem. Mas, estando a Bíblia, colocando a Bíblia como palavra de Deus, eles têm como manipular as pessoas, e cada um túmulo manipulando segundo o seu cheiro, segundo a sua química dos seus próprios corpos. Por isso que é muito difícil entender que esses túmulos nesse aglomerado de túmulo dentro desse cemitério, representa o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo só pode ser representado pela fé em Jesus, como ladrão da cruz, e os seus discípulos, que não tiveram túmulos como essas denominações e igrejas, e puderam morrer em Cristo e viver em Cristo eternamente, se não vivo em Cristo. Representando sempre o corpo de Cristo, aqueles que creram no Senhor Jesus, no Messias, o enviado de Deus. Amém? Acho que está dando um pouquinho para compreender, porque é um pouco complexo. Mas no fim vocês irão entender. João 5,43 diz assim. Primeiro, porque eles fogem e não querem aceitar que Jesus é a palavra de Deus? Vamos tentar buscar essa explicação por quê? É muito simples. João 5,43. E vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Entenderam? É simples. Então, se você vier trazer a mensagem de Jesus, não o fermento religioso, o fermento de cada denominação ou de cada túmulo, não, mas só a mensagem genuína da fé e seguir a Jesus, é muito difícil as pessoas aceitarem, porque acham que estamos criando e inventando. Mas se vier em nome de alguma igreja, em nome de alguma denominação, em nome de algum Deus visível, em nome de algum pastor de nome, um Deus homem visível, aí as pessoas aceitam. Porque veio de alguém invisível. Mas se vier de alguém
que levam você a seguir unicamente a Cristo, ser um Deus visível, ser um semideus visível, ser um homem metido a Deus visível, geralmente as pessoas não querem dar crédito, querem acreditar nesses homens, esses deuses visíveis, não no Deus invisível. Seguir a Jesus como? É invisível. Então, eles não dão crédito a quem vem em nome de Jesus, mas eles dão crédito a quem fala por Jesus. É diferente, né? Então, vamos ver João 5,38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crede vós. A pergunta é, será que essa multidão crê verdadeiramente em Jesus? Será que se eu lesse algum texto aqui, eles iriam crer nisso? Ou eles iriam crer nas pregações, nas mensagens pregadas por mediadores e pregadores religiosos para manter os seus cemitérios em pé, os seus túmulos em autenticidade, ainda podendo enterrar mais membros da família, se possível for? Então nós vamos ver aqui um pouquinho. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Será que crede mesmo nas palavras de Jesus? Vamos ler Hebreus 1 e 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos ver se esse modelo fermentado de igrejas, de religiões, de denominações, de cristianismo, ou melhor, de cemitério, vamos ver se ele condiz com as Escrituras, se eles combinam com as Escrituras. Vamos ver se realmente é verdade isso? Vamos. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, temos falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Entendeu? Antigamente Deus falava através dos sacerdotes, dos profetas, para os judeus. Mas agora, com a graça, Deus tem falado através de seu Filho. Eu pergunto, aonde entra a figura do sacerdote, do padre, do papa, do pastor, do diácono, do obreiro, que diz representar Deus, e através do que ele diz, Deus está falando com você. Isso não existe mais. Isso já se acabou. Nós estamos vivendo um período que o Filho, Jesus, o profeta de Deus, o único ungido de Deus, ele fala ao coração das suas ovelhas. E como diz as Escrituras, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então você não tem que seguir o homem. Você não tem que ficar me seguindo. Você tem que seguir a Cristo. Você tem que procurar ouvir a voz de Jesus. Por que você precisa ouvir de mim para crer em Jesus? Por que você precisa seguir a Jesus só através do que eu digo? E por que você não toma essa atitude sozinho? E por que você não faz o que Jesus determinou para fazer? E de fazer discípulo. Não fazer discípulo a você, mas a Cristo. Não fazer discípulo à sua igreja, mas a Cristo. Não ser mediador, intérprete de Deus e o homem, mas deixar o homem conhecer a Jesus, que ele mesmo entenda Jesus, que ele mesmo ouça Jesus. Porque a palavra de Jesus foi essa: eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Então você não precisa de homem. Ou você não crê que o Espírito de Deus te ensina todas as coisas? Então, se você não quer o Espírito Santo de Deus para te ensinar, você tem que ir atrás desses homens, que é uma pena você ser enganado, que a tendência é te levar para esses cemitérios, cujos túmulos são pessoais. Cada igreja representa um túmulo. Segundo é quem comprou, quem pagou pelo túmulo, ele enterra quem ele quiser. Enterra quem chegar ali perto. Infelizmente é assim, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Hebreus capítulo 7, verso 12, diz assim: por que mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então toda a lei judaica dada a Moisés para os judeus, ali praticamente se torna cumprida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus cumpriu toda a lei. Então, em Jesus, agora, o novo sacerdote, o único sacerdote que muda todo o modelo de ritual e culto do Velho Testamento, agora a minha vida é em Cristo.
Agora é adorando o Pai em espírito e verdade. Agora é sem lugar de adoração. Agora eu posso invocar a Deus aonde eu quiser. E o Pai procura os que assim o adorem. Então, mudou o sacerdócio. Por que você está atrás do pastor? O pastor, quando ele diz eu sou pastor, ele está dizendo eu sou sacerdote. Isso não existe mais. Essa figura já era, já acabou. Não adianta, mas está escrito na Bíblia que uns foram levantados para profeta, pastor, apóstolo. Não, aquilo são dons dados aos homens. Você pode agir como, mas não ser. Entendeu? Você pode agir como pastor, como profeta, como apóstolo, mas não ser. Porque você não pode tomar o lugar de Jesus. Porque Jesus advertiu a ninguém chamar de pastor. Então, como é que você pode ser pastor se Jesus proibiu chamar alguém de pastor? Então você está seguindo homens errados. Você está se enterrando nesses cemitérios. Então vamos lá. Porque mudando-se o sacerdócio, mudou o sacerdócio. Antigamente, Deus era representado por profetas e sacerdotes. E hoje, ninguém representa Jesus, ele se representa. Ele em si é a igreja, ele em si é o corpo, ele em si é o cabeça e nós estamos ligados no cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, isso é pela fé. Então, só quem pode ministrar agora dentro de mim é o único sacerdote, é Cristo. É difícil compreender isso? Não é difícil compreender isso. Mateus 20, do 20 ao 28. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Que mãe boazinha, hein? E ele lhe disse, que queres? Ela respondeu, dize que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondeu, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que hei de ser batizados? Diz-lhe eles, podemos? E disse-lhes ele, na verdade, disse-lhe eles, podemos. Então os filhos dela respondeu para Jesus, claro que nós podemos. E diz-lhes ele, Jesus, na verdade, bebereis o meu cálice e serei batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar na minha direita ou na minha esquerda não pertence a mim, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses os dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Isso acontecia entre os gentios, hein? E até hoje acontece, né? Não é assim nas igrejas? Os grandes dominam os menores? Eu estou enganado? Eu não vim de lá? Eu não sei que lá dentro a hierarquia que eles alegam ser de Deus, mas nunca foi de Deus, hierarquia deles, que eles criam lá dentro para serem respeitados, temidos e adorados e obedecidos. Mas Jesus condena isso. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses os dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Eles estão errados. É por isso que não pode ser comparado igrejas como o corpo de Cristo, porque para mim igreja é comparado como túmulos. Que quem comprou o túmulo exerce o poder de quem quer enterrar lá dentro. Já a igreja de Jesus, só Jesus é o maior. O corpo de Cristo, só ele é o maior. E todos os que creem nele, está ligado nele, pela mesma fé, num só corpo, um só espírito, um só batismo. Vocês veem a diferença? O que é corpo de Cristo, até para alguns que dizem, você está ligado ao corpo, o que é? A um túmulo, a um cemitério. Se você estiver ligado a uma igreja, você está no corpo. Não. Está no corpo pela fé, meu querido e minha querida. Está no corpo é crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Está no corpo é aquele que crê em mim, rio de águas vivas fluirão. Está no corpo é aquele que crê e ser batizado será salvo. Está no corpo é aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é estar numa igreja. Isso é que você aprendeu.
É isso que me ensinaram. É isso que esses pastores reproduzem. Obreiros e diáconos estão reproduzindo. Reproduz essas mentiras. Para dar a entender que ali é corpo. Olha, estão todos dentro do cemitério. Você viu aqui cada um com o seu túmulo, estão em comunhão. Você já viu um túmulo brigar com o outro? A única coisa que pode acontecer de um túmulo para outro é um vazamento de cheiro. Mas isso não há problema, porque quem trabalha lá dentro já está acostumado com isso. Vamos ver, continua lendo? Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Olha que diferença, hein? Das práticas do corpo de Cristo, de Jesus, ensinando o corpo, e das práticas da igreja, das igrejas e seus líderes, os ensinamentos lá dentro. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ô, gente, que diferença? A igreja é servida 24 horas por voluntário, por homens, que estão ali crendo que está servindo a Deus. Se a igreja fosse, se realmente a denominação tivesse importância para Cristo, Cristo daria condições a ela de servir a quem chega. Não quem chega irá servir a quem está. É diferente. É diferente, é totalmente diferente. Nada a ver com o corpo de Cristo. Ok? E para dar a sua vida em resgate de muitos. Entenderam que Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos? A igreja dá alguma coisa para alguém? A instituição, por acaso, religiosa, abre mão de alguma coisa para o pobre, miserável e necessitado? Por acaso não é elas que estão se enriquecendo? Por acaso não são elas que estão multimilionárias a tuas custas? A custa dos que morrem dentro dela? Morto de quê? Morto na mentira, no engano, no comodismo da igreja, nos ensinamentos da igreja, que deixa os ensinamentos de Jesus para pegar os ensinamentos da igreja. Será que as igrejas aceitam esses ensinamentos? Vamos ver? Mateus 21, 42. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras? A pedras que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Será que aceitam Jesus como a pedra de esquina da igreja? Ou as doutrinas da igreja, os dogmas da igreja, os ensinamentos da igreja? Você poderia até me perguntar, Paulo, que ensinamentos? O púlpito, por exemplo. E o púlpito? De onde tiraram as escrituras? O púlpito que é tido como altar dentro das igrejas. De onde eles criaram isso? O sacerdócio pastoral, padre, bispo e papa. De onde eles tiraram isso? Se as escrituras o condenam, se as escrituras já dizem que isso já era, isso já acabou, isso não existe mais. De onde é que vocês acham isso? Será que Jesus é a pedra angular mesmo? Será que você abriria a mão desses ensinamentos? O que você acha que os bancos da igreja estão virados para o púlpito? De onde eles tiraram isso? Você não quer saber de onde vieram isso? Por que você acha que eles querem representar uma divindade? Só eles falam, só os pregadores falam. E você só tem o direito de dizer amém, sem perguntar, questionar ou duvidar. Você acha que isso é comum? Você está sendo enganado, então você está morto nisso. Você está morto nesses ensinamentos e reproduzindo esses mesmos ensinamentos que levam à morte, não à vida. Vamos continuar lendo Mateus 25, 45. Vamos ver se eles aceitam isso. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos o não fizeste a mim. Você nunca se perguntou por que a igreja não tem o próximo como adoração a Deus? Você nunca se perguntou por que a igreja não leva as pessoas a amar o próximo, a servir ao próximo, a dar alguma coisa ao próximo, que está dando ao próprio Cristo, ao próprio Deus? Você nunca se perguntou isso? Porque a igreja invoca o dar a Deus. É para dar a Deus os corpos da igreja. Dar a Deus é dar para a igreja que chega a Deus. Você nunca se perguntou por que eles não colocaram o próximo como alvo da igreja e o alvo de Deus? Não. Porque servir ao próximo tira de servir a igreja. Servir e amar o próximo tira de enriquecer os cofres da igreja. Você nunca percebeu isso, você nunca acordou, você nunca atinou que a única forma maravilhosa de servir a Deus, de adorar a Deus, é seguir o próximo? É amando o próximo, que você, amando o próximo, servindo ao próximo, você está servindo a Deus. Não foi isso que Jesus disse aqui?
Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, Mateus 25, 45. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não fizeste a mim. A igreja tenta de tudo. Levar você a adorar Deus, mas passando pelo filtro da igreja. Então você está adorando a igreja e não está percebendo. Você está servindo a igreja e os seus líderes, seus donos, e você não está percebendo. Você não entendeu que servir a Deus é servir ao próximo. Você não entendeu isso. Amar a Deus é amar o próximo. Se você não conseguir amar o próximo, jamais vai amar a Deus. Porque deixando de amar o próximo, você deixou de amar a Cristo. Você não percebeu isso? Que é um truque da igreja. Levando você a se enterrar vivo nesse cemitério chamado de cristianismo. E o segundo, vamos lá, Mateus 22, 39, agora. E o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entenderam? Não entendeu? Vamos ler. Mateus 24, 22 ao 26. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Dizer que Jesus está na igreja, dizer que Jesus está no cemitério é a mesma coisa. Dizer que Jesus está numa tumba de um pobre e numa tumba de um rico, e um túmulo de um rico é a mesma coisa que nada. Não vai encontrar nunca. Só vai encontrar Jesus dentro de você mesmo, se você crê, senão você não encontra. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos é falsos ungidos. Porque a palavra ungido significa Cristo. Então eles não vão dizer que eu sou Cristo, eles vão dizer que eu sou ungido de Deus. E quando eles dizem eu sou ungido, ele está dizendo eu sou Cristo. E não existe dois Cristos. Então Jesus está em Mateus dizendo que vai surgir falsos ungidos, falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Entenderam? Você está no lugar errado. Você precisa viver aquela palavra. Para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós. Para onde tem aí vários túmulos para frequentar. Até se você for rico, você vai ser enterrado no Morumbi. Se você for pobre, você vai ser enterrado na Vila Formosa. Se você for rico, você vai ser enterrado naquelas igrejas de ricos. Sabe aquelas igrejas quando vê uma autoridade, alguém rico, importante naquela igreja, que os pastores dizem, não, leva ele para a central, leva ele para a igreja lá, não traz para aqui não, porque aqui é um povo mais ignorante, é um povo sem cultura, um povo menos letrados, sem muito cacife, de aparência, né? As roupas baratas, então leva para a igreja central. Porque não vai lá, vai ter gente que fala inglês e espanhol bem, né? É mais ou menos isso. Seria enterrado no Morumbi. Então leva o granfino, o riquinho, o de status, talvez o mais culto, enterra ele naquele túmulo da central, nas igrejas maiores, igreja mais frequentada por ricos, de pessoas mais cultas. É mais ou menos isso. E se o cara é pé de chinelo, é pobrezinho, fala o Oxente Uai, ele vai ser enterrado naquelas igrejas de bairro, aquelas igrejas pequenininhas, que seria aqueles túmulos pequenos. Deixa eu ver. Eu vou mostrar para vocês que túmulo seria isso. Seria esse aqui, por exemplo. Ó. Seria esse. Esse seria o túmulo de pobre, aquelas igrejinhas de bairro. Mas se o camarada for culto, ou rico, ou político, ou tem um poder, a igreja adora, as igrejas adoram essas pessoas. Aí leva eles para ser enterrado aqui, olha, quer ver? Olha que maravilha, né? Isso aqui deve ser Morumbi, ou sei lá, talvez existe alguma aclimação, alguns cemitérios aí de classe média alta. Então isso é um privilégio, você dizer, poxa, meu parente foi enterrado aqui, olha que coisa linda. Então eu vou me enterrar naquela igreja bonita, que igreja linda. Olha, aquele pastor fala uma língua que eu vou dizer, que maravilha. Seriam as igrejas centrais dessas igrejas. É uma coisa deprimente. Coisa muito triste mesmo. Mas, vamos continuar lendo. Porque eis que eu tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Olha, cai fora disso. Vai viver Jesus. Para de reproduzir o que os mestres, os líderes ensinaram.
Não reproduz mais a mentira, não. Não reproduz mais essa mentirada deles, não. Você não percebeu ainda que tudo que você prega é o que você aprendeu deles? Você nunca voltou realmente para as Escrituras. Você está sempre vigiando, se policiando para não pregar o que desagrada aos pastores e à igreja. Você nunca prega a vontade de Jesus. Se você for pregar esses textos que eu te dei aqui agora, você vai praticamente ser expulso da igreja, eles vão jogar você no banco. Para de pregar essas coisas. Não é à toa que em Mateus 24, 28 diz, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É isso mesmo. Um corpo morto, cheiro, chama a atenção de outros. Todo mundo quer ver o que é aquilo. Você vai passando por uma estrada, você vê um cheiro ruim de uma carniça, raramente a pessoa não tem curiosidade de saber. E às vezes chega lá, pensa que é um boi que está morto, um cachorro morto, vai lá, é um ser humano que está morto, aí chama a polícia para tentar resolver e tentar enterrar, ao menos cobrir, para que o mau cheiro não suba. Então, para de pregar essas coisas. Tente pregar Jesus. Tente levar as pessoas a Cristo, não a esses túmulos. Tente levar as pessoas a conhecer o seu Salvador, não a esses mediadores. Tente levar as pessoas a conhecer unicamente a Deus, não a esses deuses. Você tem que obedecer às Escrituras. Você não crê nas Escrituras? A Bíblia não diz isso? Você não crê na Bíblia? Mas a Bíblia dá testemunho de Jesus. E as palavras de Jesus não têm valor em você? Como é que você diz que ama a palavra de Jesus e a Bíblia diz que as palavras de Jesus estão contidas na sua íntegra, na sua verdade, e você não acredita? Então você diz que que a Bíblia é a palavra de Deus, só da boca para fora, que você não quer obedecer. Então, para mim, ela é muito mais palavra de Deus do que para você. Porque para mim, quando eu leio a Bíblia, eu vejo nela testemunhando do que diz a respeito do meu Criador, do meu Salvador Jesus, e eu tento obedecer a ele, e você já não faz isso. Então você usa as Escrituras, mas prega o que seus líderes querem. Então você não está condizendo com a verdade. Então o fato de você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é só um argumento para as pessoas acreditarem em você na sua igreja. Mas na verdade não é. Eu digo que a palavra de Deus não é a Bíblia, é Jesus. Mas eu uso a Bíblia para ela mostrar para mim o meu Salvador. Para ela revelar para mim a palavra de Deus. E já você não. Você usa para pregar aquilo que seus líderes ensinou. Que você pensa que é verdade. Que você crê naquilo como verdade. E termina transmitindo aquilo como verdade. Eis aí um cemitério. Aqui é um cemitério, classe média, baixa, com um túmulo aberto. Eu não vejo diferença. O sistema religioso ele é assim. Ele tenta maquiar por fora, mas por dentro é um mau cheiro que já está, o mundo inteiro sabe. As vergonhas, tudo que acontece dentro do sistema religioso, quem é que não sabe do que está acontecendo lá dentro? Quem é que não sabe das falcatruas, das mentiradas que tem lá dentro, e fica meia dúzia de ossos que não consegue se defender, e não usa a palavra de Deus para que nasça carne e nervos e ande, fale e tenha vida. Para que Deus sopre espírito de vida e saia daí de dentro. Fujam daí daquela visão de Ezequiel, né? Eu não vejo outra coisa, a não ser um vale de ossos secos. Que precisa ter vida em Cristo, mas a única vida que tem é a vida de permanecer dentro desses túmulos, do qual seus líderes lhe aprisionou, e não sabe outra coisa a não ser aquilo que lhe ensinou. Achando que isso é verdade. É isso aí, é o retrato fiel. Pessoas pensam que está viva, mas está morto. Está confiado nessas igrejas, e como diz a carta de Apocalipse, lá, a Laodiceia, né? De ser rica, mas eu vejo pobre, nua, cega. Está morta. Então por que você não segue a Jesus, em vez de seguir essas igrejas? Por que você não segue o Criador, ao que te salva, em vez de seguir esses mediadores? Por que você não prega a Jesus, converte pessoas a Cristo, não levar pessoas para dentro desses túmulos? É porque você não quer a verdade, você quer continuar vivendo na mentira dos seus líderes. E o resultado é isso aqui, ó. Pessoas que pensam que estão vivas, mas estão mortas lá dentro. E não adianta mudar de cemitério. Não adianta. Eu vou levar ele porque lá temos uma igreja que só frequenta rico e doutores.
E lá é o lugar de levar esse novo convertido que entrou aqui na igreja, convencido, né? Que entrou na igreja, porque lá ele vai ter uma linguagem igual a ele. Não adianta, você pode levar ele para morar na lua. Ele vai continuar sendo morto e vai continuar preso a esses túmulos. Mas a gente sabe o que tem dentro. Quem é que não sabe o que tem dentro desses túmulos? Mau cheiro e ossos, mais nada. Mais nada. E não adianta você também, nossa igrejinha pequena é humilde, não é corrupta. Não é pequena, não é corrupta agora. Mas um dia vai ficar rica também. E no dia que ficar rica, destrói tudo isso aqui e constrói túmulos bonitos, igual nós vimos no primeiro cemitério aqui. E outra coisa, o que você prega? Você prega o que você aprendeu, você prega o que você reproduz, o que te ensinaram. De onde você veio? Você veio de uma igreja rica, ensinaram todo o evangelho pessoal deles e você prega igual. Você só está reproduzindo o que eles fizeram com você. Você não quer saber as palavras de Jesus, você quer pregar o que os líderes te ensinaram. Para você a verdade é isso. Então você vai enterrar as pessoas dentro desse cemitério que você está sepultado. Você precisa acordar. Você precisa acordar e aprender, pregar Jesus, as mensagens de Jesus, levar as pessoas para Cristo. Não levar as pessoas para essas religiões. Porque não é isso. Em que lugar das escrituras esses comportamentos religiosos se concretizam? Nenhum. Você vai numa igreja dessa aí, esse monte de banco virado para o culto. E daí? De onde eles aprenderam isso? Aonde é que as escrituras ensinam isso? Aonde é que Jesus, a palavra de Deus, ensina isso? Em que parte da Bíblia tu aprendeu isso? Se você for pesquisar as religiões antigas, aí você vai encontrar cultos romanos e gregos, cultos a deuses egípcios. Aí tinha esse comportamento. Em Cristo não. Jesus nunca quis isso não. Isso é coisa que eles em Roma criou, adorando aos deuses estranhos e jogou dentro do cristianismo através de Constantino, e Lutero copiou, e os reformadores copiaram, e você está copiando, e o pior está reproduzindo. Busca a tua salvação, cai fora disso. Cai fora disso, que isso leva à morte, isso não leva à vida. Isso leva à morte espiritual e de muitos. E você vai ter que responder um dia por isso. Você sabe, você tem a Bíblia na mão, que a Bíblia te revela o que está contido na vida de Jesus. E Jesus diz, cai fora disso. Para com isso. Muda o teu discurso. A paz do eterno para vocês, eu não tenho... A minha função é essa. Você é quem tira as conclusões, é você quem examina as escrituras, é você que vai cuidar ter nelas a vida eterna, cuidar ter nelas em Jesus que é a vida eterna. É lá nas escrituras que você vai ler e dizer, poxa, é verdade mesmo. Tudo que eu prego, tudo que eu falo, tudo que eu faço, porque eu aprendi dessas igrejas aí. Eu preciso levar pessoas a Cristo. Eu estou falando isso para você, não é para você me seguir, não. Porque eu não tenho igreja, nem quero. Se eu quisesse construir um cemitério desse, eu já teria construído. Um cemitério não, talvez fica caro você construir um cemitério desse. Mas se quisesse construir um túmulo bonitinho, eu construiria e encher de gente. Mas eu não quero. Eu quero que você siga a Cristo, que você é a mesma coisa. Você leve pessoas a seguir a Cristo, a ser seguidor de Jesus. Ser livre em Jesus, ser liberto desses túmulos. É a igreja, né? Sai para fora. Não entra dentro do túmulo, sai desses túmulos. Sai da igreja. Para entrar dentro da igreja eterna, do corpo de Cristo, que é pela fé, ligado pela fé. Tribo, línguas e nações. Como você pode unir o corpo de Cristo através desses túmulos? Se uma briga com a outra, uma faz confusão com a outra, uma mente mais do que a outra, uma fede mais do que a outra. Você só pode ligar o corpo de Cristo verdadeiro pela fé no soberano eterno Jesus, aquele que morreu para nós, por nós. Então cai fora disso e prega a verdade, rapaz. Sirva Jesus. Não converta pessoas às igrejas. Não leva pessoas para as igrejas, que se você levar para dentro delas, elas vão morrer nos ensinamentos daquela igreja. E você sabe qual é o ensinamento dela. Porque eu sei qual é o ensinamento. Todos sabem quais são os ensinamentos dela. É cada uma impregnando o novo defunto com o mau cheiro que tem. Vamos tentar salvar ao menos uns aí, rapaz, para Cristo Jesus e seguir Jesus. Eu vou deixar vocês com a paz do eterno. E se tiverem de me xingar, podem me xingar à vontade, tá bom? Com a paz do eterno. Amém.